baseado nesses 10 dias de arrependimento. Está registrado no livro de Isaías, aleluia, capítulo de número 38. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo de número 38, é a palavra que Deus tem para nós. Bendito é o teu nome, ó Rei. Aleluia. Como tu és bom, como tu és bom. As tuas misericórdias duram de geração a geração. Livro de Isaías, capítulo de número 38. Todos aqueles que tiverem o exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhem comigo a leitura deste texto. Meu Deus, aleluia. Que nos diz, por volta deste tempo, Ezequias adoeceu, a ponto de quase morrer. Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio a ele e lhe falou: eis o que Adonai diz: põe a sua casa em ordem, pois você morrerá. Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Adonai: peço-te, Adonai, que te lembres agora de como tenho vivido diante de ti com verdade de todo o meu coração, e como tenho feito o que te pareces bom, e verteu lágrimas amargas. Então a palavra de Adonai veio a Isaías: vai e diga a Ezequias que isto é o que Adonai, o Deus de Davi, seu ancestral, diz: ouvi sua oração, aleluia, e vi suas lágrimas. Portanto, acrescentarei 15 anos à sua vida. Também salvarei esta cidade do poder do rei de Assíria. Defenderei a cidade. O sinal da parte de Deus, de que Adonai fará o que diz, é fazer a sombra do relógio de sol, que começa a descer do relógio de sol de Acás, retroceder 10 intervalos. Aleluia. Então o sol retrocedeu 10 intervalos da distância já percorrida. Depois de Ezequias, rei de Judá, ter ficado doente e se recuperado, ele escreveu o seguinte para que nós possamos aproveitar o tempo somente até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 14 anos de reinado. Santo Deus. Ezequias trouxe uma estabilidade religiosa a Judá. Para entendermos, o reino de Judá possui 2 tribos, reino de Israel 10. Judá é desfavorecida em número de exército, de tribos, em força militar. Porém, dentro deste cenário, talvez desprovido de grandes forças, quando Ezequias assume o reinado, diferente de alguns que passaram atrás dele, ele restitui o altar a Deus. 14 anos reparando a casa de Deus, reparando a nação de Judá, fazendo com que Judá retornasse a Deus em todos os aspectos, voltasse a estudar a Torá Sagrada, voltasse a estudar a lei, voltasse a cultuar a Deus e fazer seus sacrifícios. Ainda que sendo numericamente pequenos, houve uma grandeza em Judá, a grandeza de voltar a Deus. E Ezequias teve esse potencial, fazer com que a nação de Judá voltasse a Deus em todos os seus princípios.
Então Deus vai dar a Ezequias um período de paz, de um reinado forte, forte não pela força humana, forte pelo relacionamento que eles têm com Deus. Ezequias, ele cresce em um potencial, que há quem diga, se não fosse alguns detalhes, a redenção viria através de Ezequias. Mas no 14º ano de Ezequias, a Bíblia vai dizer que todo este cenário de estabilidade vai ser abalado. Aos 14 anos do seu reinado, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, Senaqueribe, ele vai ameaçar Judá, vai enviar cartas, mensageiros, vai afrontar Judá de uma forma que não há como escapar da potência militar da Síria, que historicamente a Bíblia vai dizer que a Síria já vinha dizimando nações, destruindo povos, subjugando reis, destruindo deuses pequenos com D minúsculo, cujas nações serviam, dizendo: o meu Deus me livrará do rei da Síria. Mas quando a rei da Síria chegava, ele destruía povos e nações. Cartas são enviadas, mensageiros são enviados. O rei de Judá, Ezequias, vai receber a notícia: Assuero está vindo. Diz que vai destruir tudo se nós não nos rendermos. Ezequias tenta até fazer um acordo, fazer paz, mas Assuero não aceita. Assuero vai dizer, o rei da Síria, me perdoe, o rei da Síria vai dizer: você acha que pode se escapar? Você acha que Deus pode te fazer escapar das minhas mãos? Você acha que você tem chance contra meu exército? O rei da Síria vai afrontar Israel de uma forma que uma das palavras de Ezequias vão ser: existem mulheres grávidas e elas não têm força sequer para dar a luz. Desespero se abateu em nós de uma forma tão violenta que não temos o que fazer. Ezequias vai receber as cartas do rei da Síria, todas as afrontas que ele faz, ele vai entregar no altar de Deus. Neste ambiente eu acho tão interessante que neste ambiente de afrontas, neste ambiente em que Ezequias conseguiu transformar um povo que estava andando ao meu prazer a voltar a andar com Deus. Uma estabilidade espiritual existe. E aí então vem a prova. Falamos disso aqui na sexta-feira, ser provado. Se você está sendo provado é porque tem alguma coisa que precisa ser consertada. Pode dizer isso para o teu irmão, diga para ele: se você está sendo provado é porque algo precisa ser consertado. E aí Deus, então, dentro daquele cenário que parece estar estabilizado, Deus vai provar Ezequias. Um exército incontável. O rei da Síria vai vir marchando contra Judá, de forma que é impossível escapar das mãos do rei da Síria. Santo é o teu nome. As palavras dele: quem é o Deus de Israel? Santo é o teu nome. Para te livrar do que eu posso fazer. Quer pedir ajuda para o Egito? Pede, porém o Egito não é um caniço
dizendo, pode pedir ajuda para quem você quiser. Meu Deus. Não há quem fique de pé diante de mim. Santo é o teu nome. E Ezequias está sendo provado. Deus. Não há em Israel, não há em Judá forças. Estão em desespero. Não tem o que ser feito. E o que eu acho interessante dentro desse cenário é que a história vai dizer que Isaías nunca tinha ido ao rei Ezequias. E Ezequias nunca tinha ido a Isaías. Eles mantinham um relacionamento. É interessante isso. De longe. Um relacionamento que aparentemente deveria de ser um relacionamento de paz, amigável. Era um relacionamento à distância. Um se achegava ao outro. E aí, dentro deste cenário, Ezequias vai começar a enviar mensageiros a Isaías, pedindo para que Isaías suplicasse a Deus, falasse com Deus acerca do que iria acontecer com a nação de Judá, o que eles iriam viver neste período. E Isaías vai orar a Deus. Deus vai falar com Isaías. Isaías vai mandar mensagem a Ezequias, dizendo que Deus iria fazer. O decreto que parecia desfavorável, Deus iria tornar favorável a nação de Judá. Aquilo que iria parecer destruição, Deus estava declarando: eu vou trazer a salvação. Aquilo que parecia ser o final da tribo de Judá, Deus vai usar a boca de Isaías para dizer: fique em paz, descansa, porque eu vou trazer o rei da Síria como alguém que traz pelo anzol, pelo seu nariz. Eu vou derrotar o rei da Síria, diz o Senhor. Você não vai lutar, Ezequias. Eu vou lutar por você. E a palavra de Deus se cumpriu. Mais de 185 mil homens foram mortos, sem exército. Glória a Deus. Ah, que coisa linda. Glória a Deus. Sem que o rei de Judá se levantasse para guerrear, pois não havia força. Glória a Deus. Não havia força na tribo de Judá, mas Deus olhou do céu. Meu rei, aleluia. Pelos caminhos que Ezequias havia trilhado, Deus recompensou a Ezequias. Deus recompensou a nação de Judá, a Jerusalém, e deu livramento ao seu povo. Se passando este cenário, eu não quero me ater a ele, a Bíblia diz que a prova vai bater novamente. Santo é tu. E aí eu fico pensando comigo, como o Senhor tem sido misericordioso conosco. Porque um homem na estatura de Ezequias, que nenhum de nós conseguiríamos nos comparar a ele, o Senhor precisou prová-lo, para que ele pudesse entender que algumas questões cujo ele queria tomar a rédea, queria fazer conforme ele queria, não era da maneira dele, era da maneira que Deus queria que fosse. E então Deus vai prová-lo mais uma vez. E esta prova que Deus vai trazer foi pior do que ser cercado por Senaqueribe. Meu Deus. Deus vai tocar
tocar na carne de Ezequias. Furúnculos. E a história vai dizer que trazia uma dor inimaginável. Dava a ele o desejo da morte. E como se não bastasse, nos livros medicinais não havia um tratamento para a cura do rei. Deus deu a ele uma vitória tão exponencial. Uma vitória sobre um rei que disse: quem é o Deus de Israel para te livrar das minhas mãos? E após passar por esta prova, Deus vem e traz outra. Santo Deus. Há quem olhe e diga: poxa, mas por que ele está sendo provado? Está tudo bem. Ele está fazendo o que Deus pede que faça. Está caminhando de acordo com os preceitos do Senhor. Mas a verdade é que por mais que você ache que está fazendo tudo certo, a gente sabe onde a gente está falhando. Ezequias sabia que mesmo tendo trazido de volta o culto a Deus, restaurado a nação de Judá, ter recebido livramento contra um exército incontável, existiam coisas que precisavam ser reparadas. E o Senhor nos traz aqui neste dia de domingo, contabilizando o terceiro dia dos dias temíveis, para que nos acheguemos diante do Yom Kippur, o dia do perdão. E o Senhor nos chama esta noite a entender que existem coisas que precisam ser reparadas. Existem coisas que você precisa parar e perceber que não é do seu jeito. Não é como você quer. Não é como você escolheu. Não é como você pensa que deve de ser. Não são os seus projetos, são os projetos de Deus. Os projetos de Ezequias era de não constituir família. E por que Ezequias não quer constituir família? Entenda isso. Seu nível espiritual é tão grande que ele tem uma visão profética, viu? Ele vê que os seus filhos serão filhos perversos, maus. Então Ezequias diz: para que os meus filhos não sejam maus, eu não me caso. Ezequias resolveu planejar por si só a tua história. Mas não são os seus planos. Pode dizer isso para alguém? Diga: não é os seus planos. É o que Deus quer. Essa noite Isaías falou sobre quebrar o ego, sobre quebrar o vaso. E aí então eu quero que Deus faça coisas em minha vida baseados nos meus projetos. E aí Deus vai olhar para Ezequias e vai dizer: não é da forma que você quer. Não é o teu projeto. Não é como você escolheu. Você pode entender isso? Estamos falando de alguém que está há anos-luz, se tratando de vida espiritual acima de nós. Alguém que teve a capacidade espiritual, Márcio, de deitar e ter a revelação dos céus que os seus filhos seriam perversos. Deus deu a ele entendimento do futuro. Você entende isso? E por não querer, que coisa séria, por não querer que os teus filhos desonrem a Deus, ele diz: eu nem me caso.
Mas quem disse que ele poderia controlar aquilo que está fora das mãos dele? Ezequias não bate o martelo para nada. O martelo que nós batemos é o do livre-arbítrio. Deus Santo. Quero, faço. Não quero, não faço. Quero, vou, não quero, não vou. Quero, ajudo, não quero, não ajudo. Você tem um martelo do livre-arbítrio, mas decretos quem dá é Deus. Você pode lembrar do teu irmão dele a respeito disso? Diga para ele: decretos quem dá é Deus. Você pode até ter um livre-arbítrio, você pode até escolher o que você vai fazer, mas decretos quem dá é Deus. E aí o que Deus faz? Coloca a doença em Ezequias. Doença de morte. Deus, olha que coisa séria, vai quebrar uma reserva. Que reserva? Eu sou profeta, se ele quiser ele vem falar comigo. Meu Deus. O rei diz: eu sou rei, se ele quiser ele que vem falar comigo. E aí Deus precisa mexer em relacionamentos. Aleluia. Oh, Pai amado, Ele é poderoso. que coisa linda. Ele é poderoso. Deus vai quebrar reservas. Não falo com ele, não falo com ela. Deus falou: Isaías, se levanta e vai até Ezequias. Como é que é, Deus? Se levanta e manda uma mensagem para Ezequias. Vou chamar o mensageiro. Não, você não vai mandar mensageiro. Tu és poderoso. Você vai lá. Mas eu sou profeta, é ele que tem que vir aqui. Fala, não. Não é como você quer, como eu quero. Não é você que manda, sou eu quem manda. Então Isaías se levanta e manda um recado para o meu servo Ezequias. Mensageiro não, para o mensageiro não. Você é o mensageiro, se levanta e vai lá. Deus vai quebrar o ego de alguém. Vai ter encontros. Poderoso Deus. Para que Deus quebre o ego do profeta e do rei. Você está entendendo o que Deus está falando aqui contigo? Aleluia. Ezequias chega e a palavra é dura. Vim aqui em nome do Senhor. Ele é poderoso. Passaram-se mais de 14 anos. Isaías nunca tinha pisado no palácio do rei. Santo Deus. Ele é poderoso. Vocês têm coisas antigas que precisam ser retratadas. Meu Deus. Você pode dizer isso? Santo é o teu Diga pro teu irmão, nome. é noite de se consertar. É noite de retratar. É noite de liberar perdão. Estamos nos dias temíveis, dias de arrependimento. É noite de pedir perdão. Cenário difícil para pedir perdão, Pedro. Desculpa não ter vindo até hoje aqui. Mas o Senhor me fez entrar no teu palácio. Ai, que coisa. Mas eu tenho um recado de Deus também. Prepara a tua casa. Em outras palavras, agilize o sucessor. Porque você vai morrer e não vai viver. Ezequias tem sucessor? Não. Poderoso. Deus Santo. Ezequias não tem filhos. Santo Deus. Grande. Aleluia. Isaías vai se levantar e vai sair. Santo é o teu nome, Jesus. Mais de 14 anos sem ver a cara do rei pessoalmente. Olha que coisa séria. Tu és poderoso. Existe um cenário de aproximação que Deus está trazendo a nós aqui esta noite. Aleluia. De reconciliação. Aleluia. 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 Coisas de
precisam ser reparadas. Quem ia falar sobre isso, minha pastora Maris? Quem manda nesta casa é Deus. O Senhor está dizendo, precisa ter reparação. Precisa se reparar. Precisa ter perdão. Quebrar o ego. Palavras duras de Isaías. Neste momento de retratação. Meu Deus. Põe a tua casa em ordem. Você pode declarar isso sobre a vida do teu irmão. Diga brilhante, eu colocar a casa em ordem. Para Ezequias, colocar a casa em ordem era saber que todos os seus projetos, tudo aquilo que ele havia desempenhado, dizendo eu não posso casar, não posso ter filhos, caiu por terra. Pôr a casa em ordem para Ezequias era ter a consciência de que todos os teus projetos não eram os projetos de Deus. E então ter a capacidade de reconhecer. Digo para o teu irmão, você precisa reconhecer que não era como ele queria. E o que resta para Ezequias, num decreto de morte, se render ao Criador. Deus. Glória, glória a Deus. Pedir perdão ao Rei que perdoa, ao Pai que é benevolente. Então, no seu leito de morte, Meu Deus. onde um ponto final, escute, um ponto final havia sido decretado pelos céus. Não foi o inimigo, foi Deus. Deus disse, Severino, acabou para você, Ezequias. Porque você escolheu viver segundo a sua vontade, não a minha. Eu decreto o fim da tua história. Mas quando reconhecer, pode declarar para o teu irmão, diga para ele, hoje o segredo é reconhecer. Hoje o segredo é se humilhar. Hoje o segredo é abandonar o seu projeto e acreditar no projeto dele. Ezequias se humilha. Ora a Deus. Oh, aleluia. Suplica ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito. E cá para nós, deixa eu falar algo para você. Existem decretos que só são mudados se houver méritos. Às vezes queremos que Deus faça algo por nós, mas o que você tem feito por Deus? Ezequias tem 14 anos de mudança nacional, reparar altares a Deus, fazer a vontade do Eterno. Por mais que haviam falhas nele, existe um legado de Ezequias, de uma vida de retidão, de uma vida buscando o Senhor, fazendo a obra de Deus, méritos. E aí nós chegamos diante da casa do Senhor e pedimos, Senhor, muda os meus decretos, muda a minha história. Mas o que você fez para trás? Pergunte aí para o teu irmão, diga para mim, o que você tem feito para que Deus mude os teus decretos? Porque na oração de Ezequias, ele vai dizer, lembra, Senhor, do quanto eu fui fiel a Ti, lembra, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz à casa de Judá, lembra, Senhor, do Teu servo Davi, méritos. E é por isso que o Senhor veio aqui falando desde o início deste culto, você tem o livre-arbítrio, tem escolhas,
Se houver lembranças de uma vida de retidão, de uma vida, oh aleluia, devotadas a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus aceita a oração e o choro, as lágrimas de Ezequias. Se põe em pé, ora já. Mas poderoso Jesus, grande é o Senhor, Deus poderoso. Santo és o teu nome. O Senhor ouviu um choro, as lágrimas, a oração de Ezequias. Deus olhou os méritos que ele tinha. Você entende o quão sério é isso? Seria muito fácil olhar para você aqui esta noite e dizer: ore, chore, clame ao Senhor, e Ele vai mudar os teus decretos. Mas se não tiver méritos do que Deus se lembrar, e aí eu quero te dizer, você pode até estar prostrado, em queda, em humilhação, mas se tiver um histórico, se tiver méritos, a tua oração vai chegar diante do altar de Deus aqui esta noite. Aleluia. Se houver lembranças, Ele muda decreto. Estamos vivendo dias que podemos amontoar méritos, Isaías. Estamos vivendo dias temíveis, como é declarado acerca desses dias que estamos vivendo, que antecede Yom Kippur. Dias que podemos trazer sobre nós méritos, que ao orarmos e suplicarmos ao nome do Senhor, Ele vai olhar para os nossos atos desses dias, vai ouvir a nossa voz, vai ver o nosso choro. Aleluia. E assim como Isaías saiu dizendo: que decreto pesado, Mas poderoso Jesus. o Eterno vai falar com ele mais uma vez. Glória ao teu nome, Criador. Nunca tinha entrado no palácio, Fica o Senhor, o Rei do Universo. vai ter que voltar no mesmo dia para o palácio. Aleluia. Conceito tremendo. Deus Ele é poderoso. E as palavras do Senhor é: Isaías, eu ouvi a voz de Ezequias, Aleluia. eu ouvi o seu choro, e por causa da tua humilhação, volte para lá, porque eu mudo os decretos acerca da história dele, porque houve reconhecimento de que não é do jeito dele, é do meu jeito, é do meu modo, é como eu quero. De modo que a história vai dizer que aqueles que não se falavam vão se tornar família, porque Ezequias vai se casar com a filha de Isaías e terão filhos. Existem mudanças tão significativas que Deus pode fazer Ele é poderoso. se houver reconhecimento, humilhação. Mas vem aqui, Senhor. As grandes. Deus pode mudar decretos. Você crê nesta palavra? Boa é a tua palavra. Dê a mão para o teu irmão, vamos orar. Poderoso és tu, ó Deus. Aleluia. Uma palavra simples, Nosso Deus é soberano. mas é o que precisávamos ouvir aqui esta noite. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Vem aqui, Senhor. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Tu és poderoso. Não é como você quer, é como ele quer.
Não é como você se projetou, é o que Ele está projetando para você. Do jeito dele é melhor do que do teu. O Senhor vai montar um cenário de aproximação, quebrar diferenças. Oh, aleluia. A prova é para nos refinar. A prova é para nos aproximar a Ele. Aleluia. Bendito é teu nome. Quando, vou dizer mais uma vez e iremos orar. Quando Yeshua, Jesus, ensina como orar, disse isso aqui na sexta-feira. E na oração em que Ele está ensinando os discípulos, Pai nosso que estás nos céus, você conhece a oração. Seja feita a tua vontade, a tua vontade. Aleluia. Dá-nos o sustento. Faça-nos perdoar para que possamos ser perdoados. Aleluia. Aleluia. Está falando de formas de relacionamento e aproximação a Deus. E Ele vai dizer, nos faz ter uma conduta de aproximação. Deixa eu trazer a oração de uma forma mais clara. A oração que Jesus está fazendo, ou ensinando a fazer é: me ensina a querer a tua vontade e não a minha. Que os meus passos andem segundo a tua vontade, não aquilo que eu quero. Oh, maravilhoso. Dá-nos o sustento, porque se eu for atrás do sustento, eu me perco. Então dá-me o sustento. Me ajude a perdoar. Faça-me perdoar para que eu possa receber o perdão. Ensina-me a amar as pessoas. Para quê? Para que não venha aprovação. E não nos deixeis cair na prova. Livra-nos do mal. Porque a prova dói. A prova é como uma lixa. Aquela lixa grossa que expõe a gente, viu? E dói, a prova dói. E aí Jesus está ensinando a orar dizendo: se eu estiver nos caminhos, se eu pedir o sustento dele, se eu perdoar, livra-me da prova. Não me deixe cair nela. Porque o resultado da prova traz dias maus. Livra-nos do mal. Livra-nos do dia mau. Jó vai dizer acerca do dia mau, ele diz: o que eu mais temia na vida, isso sobreveio sobre mim. O dia mau. Me livra do dia mau, é a oração de Yeshua, ensinando aos seus discípulos. Que não seja da sua forma, que seja da forma de Deus. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor neste momento. Se houver arrependimento, se houver reconhecimento, se você se voltar para Deus, diga para o Senhor: lembra, Senhor, daquele tempo. Lembra, Senhor, quando eu era íntegro. Lembra, Senhor, de quando nos relacionávamos. Lembra, Senhor, quando eu estava na tua casa, os dons do teu Espírito eram sobre mim. Lembra, Senhor, do quanto eu era útil. Lembra, Senhor, de tudo aquilo que eu reparei em teu nome. Lembra, Senhor, do relacionamento que tínhamos. Lembra, Senhor, lembra. As palavras de Ezequias foi: lembra, Senhor, de como eu era na tua presença. Pai bendito, no teu nome nós oramos. Suplicamos a tua bondade, o teu amor, as tuas misericórdias nesses dias temíveis.
dias de arrependimento, nós te pedimos, Senhor, ouça o nosso choro, o nosso clamor. Contempla, ó Senhor, aquilo que fizemos em tua casa, aquilo, ó Senhor, que levantamos como memorial para ti. Lembra, Senhor, de quando éramos íntimos, ó Senhor, da tua presença. Lembra, ó Pai, de tudo aquilo que nos aplicamos a fazer da tua casa. Não considere os meus projetos, não considere as minhas vontades. Muda, ó Senhor, os meus decretos para os teus decretos. Mude as minhas vontades para as tuas vontades. Mude os meus projetos para os teus projetos. E então haverá cura, haverá oportunidade, haverá transformação. E o teu nome será glorificado. Restaura a tua casa, restaura a tua igreja. É o nosso pedido esta noite, ó Pai. Para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus, aplauda o Senhor.